E do jeito que o povo ainda é capaz de falar assim, foi ela que mandou. Meu Deus, estou dando aula sem óculos. Como que vocês permitem isso? Agora sim. O que, Samuel? Pelo amor de Deus. Não vou nem responder. Vamos conversar sobre a aula, bonita. Olha aqui, olha o gato que eu achei na garagem. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Compartilhando tela. Olha que gatão esse aqui. Conseguem ler? Gente, para eu aparecer inteira na tela, a minha tela fica muito para baixo, aí eu não consigo ler junto com você. Então, vai cortar minha cabeça aqui um pouquinho, tá? Mas eu vou aparecer junto com vocês. Ah, sim, nossa aula já está sendo gravada, ok? Vamos lá, vamos discutir nessas questões. Olha que questão linda do Enem. Paulo, bom dia. Só para te lembrar, nós temos um trabalhinho no portal que se erra hoje, tá? Não deixa de fazer. Então, vamos lá. Olha essa questão. O convívio com outras pessoas e os padrões sociais estabelecidos moldam a imagem corporal na mente das pessoas. A imagem corporal idealizada pelos pais, pela mídia, pelos grupos sociais e pelas próprias pessoas desencadeia comportamentos estereotipados que podem comprometer a saúde. A busca pela imagem corporal perfeita tem levado muitas pessoas a procurar alternativas legais e até mesmo nocivas à saúde. A imagem corporal tem recebido grande destaque e valorização na sociedade atual. Como consequência, qual a letra? 1 minuto de espera. Quanto tempo vocês têm no Enem mesmo? 1 minuto e quanto por questão? Quê? 3 minutos? Vocês estão na mamata. Eu vou dar 1 minuto e meio. Já li o enunciado? Valendo. Letra. Maurício foi em letra A. Quem mais? Quem está aí dúvida entre A e alguma outra vai chutar letra A, porque Maurício foi letra A. Mas ninguém ainda. Ai, não vi, foi mal. Eu gosto assim, quando vocês ficam nervosos. Letra A, letra A, letra A, letra A, letra A, letra A, letra A. Qual o motivo da letra A? Quero que explique. Por que da letra A? Ah, mas é óbvio. Tanto que você tentou A, as outras não são certas. Vamos lá? O texto, o que que o texto descreve? O
que o texto fala? Fala de uma situação do estabelecimento de um padrão, né? Uma espécie de corpo ideal. Não é isso que está falando aqui? Socialmente, esse corpo ideal foi construído. Ele tende a limitar a liberdade das pessoas que se desenvolvem dentro da mesma sociedade. Até aí vocês entenderam. Mas na impossibilidade de tornar o corpo real em um corpo irreal, as pessoas tendem a depreciar a sua autoimagem, principalmente as mulheres. O que mostra o quê? O corpo ideal, ele não está sujeito a um desgaste material, por exemplo. As pessoas acabam recorrendo a práticas perigosas, a práticas danosas, para a sua saúde física, ou até mesmo, né, a sua saúde mental, de modo que a adoção dessa prática leva muitas pessoas a se sentirem satisfeitas com o seu corpo. Então, a resposta correta realmente é a letra A. O que eles querem? Eles querem estimular sempre a magreza, estimular sempre a autoimagem. Pessoal, o meu instinto de educação física diz que vai ter questão sobre imagem corporal, tá? Sobre valorização do magro, do corpo moldado, o corpo ideal que não existe. Por isso que eu estou pegando tão pesado com vocês nisso. Tão pesado não, tão repetitivo, né? Olha aqui numa outra perspectiva. Viram a imagem? Quem que está lá naquela imagem? Do lado de fora, um senhorzinho fazendo uma atividade física, e quando ele se olha no espelho, ele vê quem? Isso aí. Eu não sei, mas eu cismei que ele vê o Arnold Schwarzenegger. Não parece não? Só eu achei? Vai, obrigado, Samuel. Então vamos lá, vamos para a questão. Os discursos referentes à prática dos exercícios físicos estão embriagados, é isso aí, Samuel, de valores sociais, culturais e educativos influenciados, principalmente pelos discursos midiáticos. O processo natural de envelhecimento passa a ser visto como um descuido por aqueles que assim o aparentam, especialmente nos cuidados com o corpo. Ao analisarmos a imagem, podemos considerar que ela apresenta um minuto e meio. Ei, Samuel já foi, hein? Rafael também. Tá na frente. Alan também já foi. Todo mundo no privado para não ver resposta. Vocês são mega terceiro ano mesmo. Ai, mais alguém? E agora todo mundo colocou a mesma resposta. Não é ninguém, gente? Vamos lá. Quando a gente analisa a imagem,
De acordo com o que está dito no texto, a gente está falando de quê? De exercício físico. Lembra que eu falei para vocês? Lê a pergunta que vocês acham a resposta. O processo natural de envelhecimento passa a ser visto como um descuido por aqueles que assim o aparentam. Ou seja, só é velho quem se descuida. Então, a ideia de ter um corpo jovem, musculoso, atlético e o exercício como fórmula para se alcançar a juventude eterna e, por sua vez, o sucesso. Então, os cuidados que você deve ter com o corpo é o quê? Exercício. É fácil, gente, é simples, ó, a imagem. É um senhorzinho fazendo exercício. Não tem erro essa questão. Não tem erro. As outras, o que que mata nessa questão aqui? A letra A, a letra C, a letra D, a letra E, elas falam coisas coerentes, mas ela não responde o que pergunta no texto. E isso confunde, tá bem? Ai, fui espirrar. Vamos lá. 4. A educação física, ensinada a jovens do ensino médio, deve garantir o acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivência das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tinge ao controle sobre o próprio esforço e do direito de repouso e ao lazer, a iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar e buscar orientação para suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e lazer. Segundo o texto, a educação física visa proporcionar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer e a perceber, de forma permanente e contínua, o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para. O texto respondeu. Eu tinha que dar meio minuto nessa questão. Vamos discutindo junto para não perder tempo? Olha só, a pergunta é: quando você faz educação física? Quando eu dou aula de educação física para vocês, o meu intuito, vou começar de baixo para cima, tá? É para vocês serem mais produtivos no trabalho? Pode ser que sim, né? Por quê? Porque a educação física auxilia no processo, tanto físico quanto mental. Bom, vamos pensar na letra A. Reproduzir movimentos pré-determinados. Eu quero que vocês façam educação física para aprender os movimentos. Até porque no dia a dia todo mundo vai andar arremessando uma bola de basquete, né? Claro que não. Letra C. Obter resultado em alta performance? Sem comentários. Ninguém faz educação física para ser atleta. Quem quer ser atleta vai fazer uma escolinha de alguma coisa e se especializar em alguma coisa. Vocês fazem educação física para atingir padrão de beleza? Já começou errado pelo padrão de beleza, quanto mais atingir o padrão de beleza. Então a gente ignora, a gente tem discutido isso o tempo todo. Ampliar a interação social? E agora? Agarrei entre a A e a E. Eu quero ser mais produtivo no meu trabalho ou eu quero ampliar a interação social? E aí? Rafael, já falei da sua, né? Já dei a pista, estou entre a A e a E. Ok, Maurício, letra A. Sabe por quê? Olha lá o que o texto está falando. Blá, 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 blá. Se você olhar que a educação física é ensinada a jovens para garantir o acúmulo cultural no que tange a oportunização, eu não quero que você seja produtivo no seu trabalho, porque aí eu estou estou levando a educação física para o lado do mercado. E não é esse o intuito.
A produtividade não deve ser do trabalho. A produtividade deve estar lá em cima escrito, ó, do direito de repouso e do direito do lazer. Da iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias e não para trabalho. Tudo bem? Trabalho não é lazer. Então, a resposta correta, letra A. Lembre-se, gente, por mais que a educação física trabalhe o corpo, ela nunca vai estar voltada a nada que não seja prazeroso, a nada que não seja um desenvolvimento, como posso dizer, próprio. Tudo bem? Ah, professora, mas produtividade no trabalho também é desenvolvimento próprio. Não. É o desenvolvimento pro dono da sua empresa lá. Ele que vai lucrar com você trabalhando igual um doido. E não você mesmo. Dúvidas? Alguém não concorda? Quer continuar falando alguma coisa? Então, vamos lá, próximo. Vocês conseguem ler? Fala aí para mim. Nem fala. Deus. Não consegue? Obrigada. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho, tá? Ó, olha a mulher, sarada. Você já viu que ela é um pouquinho mais velha, tudo bem? Aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a ter tempo para as doenças. Certo? Bom, não sei se está certo ou se está errado. Texto 2. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda 5 para trabalhar e enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas no trabalho. Termina o expediente às 5, chega em casa às 7, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos e etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercício físico, exercício, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercício regularmente é significativamente menor que a de pessoas de classe média alta que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentário. Então, eu tenho a relação aqui de uma pessoa, de um texto, falando que a gente precisa conscientizar, seja lá quem for, que ela tem que fazer uma atividade física. Ok? E no texto 1, eu tenho a mesma coisa. Eu estou mostrando para as pessoas que elas precisam fazer atividade física. Só que se eu comparar o texto 2 ao texto 1, o texto 2 ele propõe uma abordagem mais analítica, certo? Uma vez que associa a elas aspectos sociais mais amplos. Quais aspectos sociais? Você vai precisar de ter tempo para a doença, se você não tiver tempo para a saúde. Faça por bem ou faça por mal. Então vamos lá. O segundo texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. Letra
Pois é, Samuel, eu estava relendo aqui, como eu mexi algumas coisas, eu acho que eu cortei a pergunta. É sobre a visão. A pergunta da questão, que tipo de abordagem é feita nos textos, no texto um no caso. Eu tirei a pergunta, por isso que não faz sentido. Então vamos lá. Como eu já comentei, então aqui no caso a resposta seria mais uma abordagem crítica. Associa a interferência das tarefas de casa ao sedentarismo do indivíduo. Poxa, quando a gente tira a pergunta, a questão não faz nem sentido, né? O que ela está falando aqui é o seguinte: como qualquer coisa interfere, qualquer coisa, tá, gente? O texto está citando o exemplo das tarefas de casa. Mas qualquer atividade que você venha a ter no seu dia a dia é uma interferência à sua prática de educação física. Porque qual vai ser a sua justificativa depois? Educação física não, atividade física. Alguém vai virar para você e falar assim: ah, você faz algum exercício físico? Fala, não, por quê? Porque não tem tempo. Tudo bem? Então ela faz essa crítica trazendo essa propagandazinha aqui. Você pode não ter tempo hoje. Uma hora você vai ter que ter. Se não for por bem, vai ser por mal. Tá bom? Ai, me perdoa, esse negócio de eu ficar mexendo nas questões para ficar pequeno, porque senão fica muito grande. É igual isso aqui, ó, isso aqui não deu para mexer. Aí ficam questões muito grandes. Olha o textozinho. A mídia divulga a exaustão, um padrão corporal determinado, padrão único, branco, jovem, musculoso, especialmente no caso do corpo feminino, magro. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica a 5 a 8% da população mundial, especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante. A mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pela própria mestiçagem, insistindo no padrão único de beleza, tanto para mulher quanto para homens, mulheres quanto para homens. A pergunta é, em relação aos aspectos do padrão de beleza dos brasileiros, compreende-se que essa população é caracterizada pela sua rica diversidade? Possui em sua maioria mulheres obesas? Está devidamente representada na grande mídia? Tem padrão de beleza idêntico aos demais países? É composta na maioria, é composta na maioria por pessoas brancas e magras? Pessoal, nós somos uma raça misturada. Nossa raça é constituída por várias descendências, né? Africana, europeia, asiática, nativa e por aí vai. Por isso nós temos essa diversidade maravilhosa no nosso país. A gente pode ser negro, a gente pode ser branco, a gente pode ser alto, a gente pode ser baixo, a gente pode ser magro, a gente pode ser gordo. Cada um tem o seu biotipo. O que que, o texto está falando aí é: estamos ricos na diversidade, mas estamos, em sua maioria, com mulheres obesas, acima do peso. E o que a gente quer? O que a mídia quer? Determinar um padrão único, branco, jovem, musculoso, principalmente no caso feminino, magro. Ó, 5 a 8% da população mundial se encaixa nisso aqui. Então, os outros 95 ou 92% não encaixam nisso aqui. Então, em sua maioria, são outros tipos de corpos. Tudo bem? Muito difícil essa questão, tá? Muito difícil. Porque quando você lê, você fala assim, sua maioria mulheres são obesas, aonde que ele afirma isso? Aqui, no texto. Alguém tem dúvida sobre isso, gente? Essa questão é bem difícil. Buscar, você está dentro desses 5%. Fica tranquilo. 5 a 8%.
Cadê? Ah, aqui, achei. Olha só, essa questão aqui, ela é de biologia. Mas dentro da biologia, ela trouxe conceitos da educação física. Então, eu trouxe para a gente discutir. Por quê? Porque isso acontece muito, principalmente em língua portuguesa e biologia. Eles falam muito de alguns aspectos da educação física. Então, vale a pena a gente comentar. Depois, se vocês quiserem procurar Fernando para discutir melhor, fiquem melhor no termo biológico, né? No sentido biológico. Fiquem à vontade. Os exercícios, os efeitos do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares são bem mais conhecidos, aumentando, por exemplo, a tolerância a infartos em comparação com indivíduos sedentários. Visando o ganho de força, de massa muscular e perda de gordura, verifica-se o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Opa, o texto está falando de quê? Anabolizantes, ok? Em uma pesquisa com ratos, confirmou-se a melhora da condição cardíaca em resposta ao exercício, mas verificou-se que os efeitos benéficos do exercício físico são prejudicados pelo uso de anabolizantes, como decanoato de nandrolona, aumentando a área cardíaca afetada pelo infarto. Ou seja, exercício físico ajuda a diminuir as doenças do coração. Está falando aqui. Exercício físico perde gordura e ganha força e massa muscular. Está falando aqui. Tudo isso é muito bom. O anabolizante também faz tudo isso. Porém, ele aumenta o risco de infarto. Certo? É o que está falando aqui. Vamos para a questão. Qual gráfico representa o resultado desse estudo? Nossa, ficou muito pequenininho. Vê se melhora. Conversa aí comigo no chat, gente, para eu ver se vocês estão. Conseguem ver? O Samuel já respondeu. Alan tá me enrolando. Jesus 7,50. Vamos para a resposta? O texto fala o quê? Tudo com exercício físico é bom. Tudo com anabolizante é ruim. Se vocês olharem todos os gráficos, tanto o sedentário quanto quem faz exercício com anabolizante, assim, lembrando que a comparação é com a área de infarto. Então, quando você utiliza anabolizante, a sua tendência ao infarto é maior. É maior. Então, nos gráficos, se você observar a área de infarto é maior com o uso de anabolizante, em ambas as hipóteses, só ocorre em um gráfico, que é a letra A. Então, tudo com anabolizante aumenta o seu índice de infarto. Tudo bem? Então, a resposta aí seria a letra A. Gente, tudo que vier falando de anabolizante, lembra, anabolizante, ele tem ganho de força no indivíduo? Tem. Mas ele traz uma série de problemas de saúde relacionados ao uso. Meu Deus, que silêncio. Dúvidas ou perguntas no meu computador que travou? O que eu faço? O que a gente faz? O computador trava? Ok, voltei. Pessoal, próxima aula a gente continua falando de mais questões. Quero falar sobre danças e lutas, que a gente ainda não comentou.
Qualquer dúvida e questões que vocês venham fazer por aí, que tenham dúvidas, por favor, mande para mim para a gente poder discutir, para a gente poder falar. Nós temos muitas questões boas ainda. Não coloquei essas no Kahoot porque as perguntas eu não queria modificar igual da outra, essas eram muito específicas. Algumas eu até modifiquei um pouquinho para ficar mais fácil. E lembrem-se da nossa atividade de hoje, que vai fechar lá no portal. E a próxima atividade, que já é da semana que vem, que é dessa semana, né? Fechando essa hoje, eu já abro para até segunda-feira da semana que vem. Bem, lembre-se do valor, que é muito importante para vocês realizarem. Alguma dúvida, pergunta? Eu vou pedir, deixa eu ver, tem mais menina ou menino? Aqui. Então, eu vou pedir as meninas, Bruna, Rovena e Ruscaia. Vou pedir um favorzão a vocês. Coloca no grupo do WhatsApp que eu estou lançando o trabalho porque muita gente faltou hoje. E eu estou bem assustada com a quantidade de gente que não está aí. Tá bem? Vocês podem fazer esse favor para mim? Obrigada. Então, tá, obrigada. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma questão? Ai, vai desligar aqui sozinho. Ó, até semana que vem, tá? Saudades enormes, imensas, grandiosas de vocês. Estou sempre em oração por todos. Fiquem com Deus.